Olá a todas e todos. Começa agora mais um episódio do podcast Conversar. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. Valfrido Vardi, um autêntico camisa 10 da advocacia brasileira. Eu tenho aqui ao meu lado o fundador desse podcast, o professor José Márcio Rego. Tudo bem, professor? Tudo. Um prazer, uma honra ter o Dr. Vardi aqui. Um privilégio. Exato, um privilégio tê-lo aqui. E siga a gente nas redes sociais. Agora a gente está começando, né, a postar as coisas no LinkedIn, no TikTok, no Instagram. Então siga lá o podcast Conversar. Já dando uma boa repercussão, né? Graças a Deus. Agora com a presença do Dr. Vardi, então vai bombar. Vai bombar. Valfrido, você sabe que a imitação é uma das formas mais sinceras de admiração. Tanto o professor José Márcio como eu admiramos muito você, o podcast. Obrigado. Então, eu queria começar perguntando para você se seria possível fazer um mini Wikipedia da sua vida. Opa! Tal como no Reconversa. Muito legal, maravilha. Bom, em primeiro lugar, professor Caio, é um prazer muito, muito grande estar aqui com vocês no Conversar. Eu estou numa posição rara, né? Eu estou sempre do lado em que vocês estão, né? Exato. No Reconversa, e raramente sou entrevistado. Então eu vou tentar tornar a entrevista interessante e enfim, mais aberta, sincera, direta possível. Estou às ordens de vocês, dos seus espectadores. Agradeço pelo interesse que vocês têm no meu trabalho, na minha vida. Enfim, eu sou paulistano, da Vila Mariana. Os meus pais são filhos de libaneses. Na realidade, o meu pai falecido era filho de libaneses e a minha mãe é filha de um libanês com uma filha de libaneses. Que é a minha avó, que está viva até hoje, tem 98 anos de idade. Quero mandar um beijo para ela, a dona Meire. Enfim, meus pais se separaram muito cedo, eu fui criado, educado pela minha mãe, pela minha avó, como um jovem de uma família de classe média, que foi ensinado os valores da classe média, enfim, e que aprendeu que tinha que estudar para, enfim, vencer na vida, trabalhar. Era esse o mote da minha infância, das minhas conversas com a minha mãe e com a minha avó. E eu sempre fui bom aluno, eu era gordinho, espinhudo, cheio de acne. Eu tinha muito incentivo para estudar e sempre gostei de estudar. Era um estudante bastante, enfim, aplicado. Entrei na faculdade aos 17 anos, no Largo São Francisco, prestei vestibular, passei. Fui um aluno muito aplicado, sempre gostei muito de política, mas não participava no centro acadêmico porque eu achava que eu ia perder as aulas. Se eu perdesse as aulas, eu não seria um bom advogado. Sempre quis ser advogado, não queria ser juiz, não queria ser promotor, não queria nenhuma outra profissão correlata ao direito, e queria ser advogado. No 5º ano da faculdade, eu fundo um escritório com um querido amigo chamado Rudy Lema, que já estava formado, que é meu sócio até hoje. A gente vai fazer 30 anos de advocacia no ano que vem. Mesmo escritório de advocacia, fiz 5 anos de estágio. Aí, no 5º ano da faculdade, fiz o processo seletivo, passei no doutorado direto, à época com o Fábio Conder Comparato, foi meu orientador de doutoramento. O Comparato me deu essa visão de que era possível conciliar advocacia e um pensamento de direito privado com uma participação na vida pública. O advogado como um transformador da sociedade. Essa é uma coisa que vem da minha interação com o Fábio Comparato. E eu prestei, no meio da minha pós-graduação, eu prestei vestibular para a Faculdade de Filosofia e ingressei na Faculdade de Filosofia em 97. Me formei em 95, ingressei na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em 97. Lá, ali eu era um espaço para aquilo que de fato me encantava, que era a reflexão abstrata. A advocacia sempre foi mais instrumental. Eu queria sair de casa, ter minhas coisas, ter meu dinheiro, dar rumos à minha vida, e num regime de produção capitalista você precisa de dinheiro para fazer isso, né? Claro. Mas o fitness mental, o fitness cerebral era lá na Faculdade de Filosofia, eu gostava muito. E também na pós-graduação com o professor Comparato. Em 2003,
ou 4 eu defendo meu doutoramento e me formo na Faculdade de Filosofia. Já tinha casado no primeiro casamento. A minha primeira esposa, a Patrícia, me incentivou muito a... Advogada ela também? Era advogado, me incentivou muito a ir ao campus na cidade universitária. Eu, às vezes, tinha preguiça, tive vontade de desistir, mas me formei em filosofia, tive uma aprovação no meu doutorado, escrevi, então, o meu primeiro livro, escrevi muitos outros depois disso. No começo eu pensei que talvez eu devesse enveredar por uma carreira acadêmica. Aí eu prestei 2 concursos na faculdade, fiquei em segundo lugar nos 2. Percebi que aquilo não era para mim. Os 2 que ganharam, os 2 concursos, meus colegas que ganharam os concursos eram mais vocacionados que eu e mereceram ganhar. E, enfim, aí eu logo falei, eu preciso me dedicar à advocacia. E aí comecei uma advocacia que já havia começado, mas comecei a me dedicar à advocacia de corpo e alma, 20 horas por dia. E logo percebi que eu precisava ter um foco para a minha advocacia, que eu gostava demais de briga. Eu gostava do contencioso. Que o contencioso era meu prazer, o contencioso empresarial. Que era um lugar de... eu sou uma pessoa muito dócil, muito... Enfim, não tenho... No dia a dia sou uma pessoa... pelo menos eu acho isso, uma pessoa muito calma. Mas ali era um lugar onde eu podia dar vazão à minha agressividade dentro de regras, evidentemente, sim, dentro de um enquadramento legal. E a minha criatividade, a minha capacidade de abstração, enfim, e deu certo. E deu certo, enfim. Desenvolvi um escritório de contencioso empresarial, fui pegando as causas cada vez mais complexas. Um dos mais importantes do Brasil hoje, se não é o mais importante. Obrigado. Sem sombra de dúvida. Enfim, e aí comecei a fazer essa advocacia contenciosa, que deu muito certo, e assim é hoje, ainda hoje, sempre sob a lógica de que para você dar um passo errado na advocacia, basta uma desatenção. É como pilotar o carro de Fórmula 1. Se você dormir, se você quebrar uma peça, é muito complexo, é muito arriscado, as partes são muito grandes, poderosas, querem vencer, né? Ficam magoadas quando perdem. E aí eu descobri que eu tinha também muita vontade de participar da vida pública, mas não, professor, não como um candidato, não como ministro, não como secretário, não. Eu participar da vida pública a partir da sociedade civil. E aí constituí o IRI, que é o Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa, que já existe há 7 anos. E aí eu comecei a usar o dinheiro que eu ganhava, ao invés de comprar um carro novo, fazer uma viagem, aplicar o dinheiro no IRI, fazer eventos, conversar com pessoas, desenvolver estudos. E uma das coisas bacanas que a gente fez pelo IRI foi criar o Reconversa com o jornalista Reinaldo Azevedo, que para mim é um dos grandes jornalistas do Brasil de todos os tempos e que me dá a oportunidade de dialogar em alto nível com tanta gente boa no Brasil e aprender. A cada episódio que eu faço do Reconversa, eu tenho aprendido enormemente sobre o meu país, sobre detalhes da sua história, da sua política, do pensamento brasileiro. Enfim, é uma grande dádiva, é um privilégio poder, além de advogar, arejar minha vida, minha existência, nesses diálogos, nessas conversas com gente tão interessante. Eu confesso que travei contato, que eu não sou da área do direito como o Caio, né? E comecei a acompanhar a sua trajetória recentemente, mas você faz lembrar, posso estar errado, mas acho que não, lembra um pouco o Santiago Dantas, né? Quer dizer, em termos de êxito na profissão, né? Saber ganhar dinheiro, saber ser exitoso profissionalmente e com primeiro uma inteligência muito grande e uma vasta cultura jurídica. Então, fico encantado de conhecê-lo, estamos conhecendo hoje, né? Estava até relendo aqui anteontem o teu artigo, A Meta Dogmática do Direito Comercial Brasileiro, né? E a sua tese de doutorado, se você pudesse falar um pouquinho dela? Minha tese de doutorado, já se vão longínquos 20 anos, desde que eu a defendi, ela trata de uma afirmação histórica da disciplina da responsabilidade dos sócios, das sociedades, que vem lá do direito romano,
do direito romano clássico, passa pela Idade Média, pelo Renascimento, pela a Revolução Comercial, a Revolução Industrial e se afirma definitivamente com o aparecimento das sociedades empresárias modernas. Uhum. E para não cansar o espectador com aspectos técnicos, o que a tese defende é que é a mesma lógica desde o direito romano. Aquele que age como se dono fosse dos meios de produção, Uhum. responde. Independentemente de se tratar de uma sociedade com personalidade jurídica ou não. Uhum. Então, todo o movimento de relativização da responsabilidade imanente das sociedades, ou seja, a ideia de que só as sociedades respondem e os sócios não, para a sociedade de responsabilidade imanente, aqui vou deixar o espectador mais maluco, mas as sociedades anônimas e as sociedades limitadas são sociedades de responsabilidade imanente. Em tese, via de regra, se a sociedade não tiver dinheiro para pagar suas dívidas, os sócios não respondem. Mas há um movimento de relativização disso desde os anos 50. Uhum. E esse movimento é conhecido pela teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que não se instrumentaliza pela desconsideração da personalidade jurídica. Essa é a tese. Entendi. Essa relativização ela decorre dessa velha, antiga lógica de atribuir responsabilidade àquele que age como se dono fosse. E nessas sociedades de responsabilidade imanente, quando a nossa jurisprudência imputa a responsabilidade ao sócio, é porque ele age, mesmo numa sociedade que supostamente deveria ser dona dos seus meios de produção, como se ele fosse dono dos meios de produção. Entendi. É complicado, mas não é tão complicado assim. Não é tão complicado. Até caberia um empresário amigo meu, sabendo que eu ia estar com o Dr. Vardi, até falou, pô, fala para ele fazer alguma consideração, então se encaixa, acho que talvez nesse momento. Desculpa, Caio, se a pergunta não... Mas se a pergunta vem antes de uma outra na área do direito. Como é que é o que ele pediu para perguntar? É o seguinte, há um vício da justiça do trabalho de caracterizar. Esse empresário amigo meu teve sociedade com outros empresários e uma funcionária do sócio dele, não tinha nada a ver. Acionou a justiça e, como é que é? Foi caracterizado um grupo de empresas, grupo de empresas. E ele respondeu... E ele está sendo penalizado, um absurdo, uma injustiça, uma coisa terrível, né? Quer dizer, que você pudesse fazer uma consideração... eu não conheço o caso concreto, né, do seu colega, mas o fato é que... a Justiça do Trabalho passou por profundas mudanças desde a reforma trabalhista, né? Mas... no Brasil as coisas se desenvolvem, professor. Eu acho que esse tema é interessante para a gente pensar um pouco o Brasil, como as coisas acontecem no Brasil. Como a gente planeja pouco as coisas no Brasil e discute pouco, e a força das corporações, e quando eu digo corporações são esses grupos de pressão da sociedade civil, uma força muito grande e no fim as leis acabam não sendo o retrato do que modelarmente elas deveriam ser, para o bem do Brasil. O fato é que a Justiça do Trabalho assumiu um caráter redistributivista ao longo do tempo. Então, num país profundamente desigual, a Justiça do Trabalho resolveu... E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de moral, se é bom, se é ruim. Bom, o fato é que ela passou a fazer ajustes, né? As leis do trabalho passaram a ser interpretadas como à luz da necessidade desses ajustes relacionais para fins de distribuição de renda e de afirmação de uma ideia de justiça das relações econômicas entre trabalhador e empregado, que relações essas que são profundamente injustas no Brasil. Sim. Aliás, no mundo todo. Na maior parte dos lugares. São raros os lugares em que as relações entre empresa ou entre empregador e empregado se estabelece sem algum grau de expropriação, sem algum grau de mais-valia, né? Para usar um termo marxista. Enfim, e a Justiça do Trabalho o fez.
e isso se refreia para o bem e para o mal a partir da reforma das leis de trabalho no governo Temer. Agora, a ideia de grupo de sociedades para fins de imputação de responsabilidade, de fato, é alargada na Justiça do Trabalho, e por uma razão muito simples. Porque a verba trabalhista, o salário, tem natureza alimentar, né? Ou seja, é aquele crédito do empregado, do trabalhador, bom, ele tem natureza alimentar, é com aquilo que ele compra o pão. Portanto, a satisfação desse crédito é muito importante. Não, mas o ponto dele, o doutor entendeu, né? Quer dizer, não é nem contra a questão do caracterização de grupo econômico. O problema é que não se caracterize e mesmo assim a Justiça do Trabalho. Aí é uma injustiça. Aí precisa ver o caso concreto. Aí só vendo o caso concreto. Mas, em tese, sociedades que têm mesmo controlador poderão ser responsabilizadas. Imaginemos a sociedade A, que tem vocês dois como controladores. E a sociedade B, que temos nós dois como controladores. Ele é controlador da sociedade A, ele tem majoritário na sociedade A e é majoritário na sociedade B comigo. Às vezes, é possível imputar responsabilidade à sociedade B por dívidas da sociedade A. Entendi. Uhum. O adequado seria fazer o sócio da sociedade, o sócio comum de ambas as sociedades responder. Mas nós precisamos ler o caso concreto. Entendi. Ver o caso concreto. Entendi. Mas eu acho que foi boa a explicação para o grande público. Excelente. É um tema interessante. Né? Obrigado. Valfrido, o Rafael esteve aqui, né? E a gente tentou mapear na obra dele o momento em que o pensamento dele assume uma dimensão mais macro. Uhum. A gente pegou o livro dele, né? O Estado de Exceção, Forma Jurídica do Neoliberalismo. Você tem um artigo em 2008 que é a empresa pluridimensional. Poxa, você leu? Muito bom, por sinal. Nem minha mãe tinha lido. Teria como falar desse artigo, porque ele me parece que já é um Valfrido Vardi saindo um pouco do societário para enxergar o fenômeno de fora, né? Dessa microanálise. Teria como falar desse artigo pra gente? Cara, obrigado por você perguntar isso. Me espanta até que você tenha percebido isso. De fato, eu fui 4 vezes pesquisador bolsista no Instituto Max Planck. Uhum. Então, eu terminei minha tese de doutorado lá. Sprechen Deutsch, fala alemão. Ein bisschen. Eu terminei a minha tese de doutorado lá, escrevi lá, pesquisei na magnífica biblioteca do Max Planck de Hamburgo. Agradeço muito. E tive 3 outras vezes depois. E foi lá que eu tive a ideia de escrever a empresa pluridimensional. Que é a ideia de que a empresa não tem apenas uma dimensão econômica, ela tem outras dimensões. Uma dimensão social e uma dimensão política. E quando eu tratava da dimensão política, eu estava me referindo basicamente à empresa como doadora de campanha. Coisa que era comum até o advento da ADIM no Supremo, acho que é 4560, enfim, eu já não me lembro mais o número da ADIM, segundo a qual, ou seja, que uma vez julgada, proibiu o financiamento empresarial de campanha. O que eu dizia ali é o seguinte: a empresa, professor, ela está proibida de assumir obrigações de mero favor. Ou seja, ela não pode fazer doação. A empresa só pode entreter relações jurídicas sinalagmáticas. O que significa isso? Tem que ter prestação e contraprestação. Então a empresa compra, ela vende, ela tem que pretender algo ao doar. Então, a doação de campanha para uma empresa só pode ser válida se houver uma contraprestação por parte do beneficiário. Mas essa era precisamente o impedimento da justiça eleitoral, da disciplina jurídica da doação, sob o ponto de vista da lei eleitoral. Você não pode ter contraprestação. Enfim, ali nós tínhamos que começar a observar que tinha uma dimensão política da empresa. E, de fato, é ali que eu começo a olhar para a indistinção absoluta entre direito público e privado. É ali que eu começo a mapear a grande patologia que a gente tinha no país, que é o lobby pré- e pós-eleitoral. A gente nunca regulou isso de maneira adequada. Isso nos causou crises de fiabilidade da política, de confiança na política. Por quê? Porque esse sempre foi o causador dos escândalos de corrupção, financiamento da política.
E, portanto, da falta de transparência nas relações público-privadas, que são imprescindíveis para as empresas. Não há empresas que sobrevivam sem se relacionar com o Estado, porque precisa de um carimbo, ou porque precisa de uma autorização, ou porque precisa de uma política, ou precisa de um financiamento, ou porque precisa de uma lei e aí por diante. E sem um regramento adequado, essas relações podem se criminalizar, como nós vimos que aconteceu de fato no curso da Operação Lava Jato. Mas a resposta que o STF dá na ADIM 4650, o senhor acha que é uma resposta simples, elegante e errada para um problema complexo? Ou foi boa? Eu acho que é uma resposta muito equivocada. Eu já tive oportunidade de me manifestar inúmeras vezes sobre isso e eu acho que tem alguns ministros do Supremo que concordam e alguns que se arrependem do voto que deram ali. E é simples o motivo. Ao extinguir o financiamento empresarial, se instituiu o financiamento público de campanha, que é o financiamento pelo fundo partidário e o fundo eleitoral, os fundos partidário e eleitoral. O financiamento de pessoa física e o autofinanciamento. São as 3 formas ou 4 formas de financiamento. Nós sabemos que o financiamento de pessoa física está limitado aos ganhos no exercício anterior à doação. O autofinanciamento, só o candidato rico, que é uma barreira de entrada. O financiamento por fundos eleitoral e partidário, esse financiamento é insuficiente. Bom, as empresas morrem de medo de se meter nisso. Não vão fazer financiamento subreptício, por baixo do pano. Sim. Pararam de fazer, depois da Lava Jato, em grande maioria, pararam de fazer. Quem é que está financiando a campanha política? O crime organizado. Exato. E isso vai determinar e vem determinando a infiltração do crime organizado, das máfias, nos governos e, portanto, nas estruturas de Estado. Eu acho que nós cometemos um erro muito grande, além dos problemas que o próprio financiamento público traz. Né? Os problemas de entrincheiramento de partidos. Não tem partidos ali que simplesmente se entrincheiraram. Além disso, a submissão dos candidatos aos caciques dos partidos, que distribuem o recurso segundo critérios que não são muito claros, né? Às vezes mais claros, às vezes menos claros, mas enfim, não são talvez os mais justos, né? Uma dificuldade de políticos entrantes de ter acesso a recursos, porque ninguém conhece o sujeito, o homem, a mulher, enfim, né? Ninguém conhece o candidato ou a candidata, e aí tem muito menos acesso a recurso, né? Mas voltando um pouquinho, saindo do mundo da política e voltando para direito e para a filosofia do direito, né? O professor aqui comentou que é fã e estudou bastante Habermas, mas eu queria te perguntar, até eu junto com o Marcos Nobre fiz um livro, Conversas com Filósofos Brasileiros, um domínio conexo. Legal. O domínio conexo meu é estudar filosofia, né? Não com a tua competência, Imagina, que isso. Mas que filósofo brasileiro você gosta, se aproximou, leu, admira, enfim, dos vivos ou mortos, né? Bom, primeiro eu fui aluno do Habermas e do Dworkin. Quando eu fiz o LLM na Universidade de Nova York, eles faziam um seminário juntos. Um privilégio, hein? O Habermas acho que está vivo ainda, né? E o Dworkin faleceu. Mas era muito difícil. O Habermas tem um problema no lábio. Tem. Era difícil. Acho que é lábio leporino. E é difícil entender o que ele fala em inglês. Alemão seria mais difícil ainda. Então eu não aprendi muita coisa. Mas eu gosto particularmente dos filósofos do direito. Eu sou um admirador do Kant, da filosofia antiga. É muito curioso, o programa de filosofia na Faculdade de Filosofia da USP é um programa de história da filosofia, né? E obviamente como não é possível ler tudo que se produziu em matéria de pensamento filosófico ao longo da história, o que o curso faz, um curso esse concebido por filósofos franceses. Um departamento francês de ultramar, né? Exatamente, por filósofos franceses, né? O Lévi-Strauss e aí por diante, né? A influência francesa é muito marcante. O que se tentou ali é um convite, né, ao estudo do pensamento filosófico. São 5 anos que ensinam uma metodologia
de aprendizado e que convidam a continuar, né? Então, eu gosto muito dos filósofos que eu li durante o meu curso na faculdade de filosofia. Os gregos antigos, Platão, Aristóteles, os filósofos alemães. Eu confesso que eu tenho dificuldade alguma dificuldade de compreender de maneira sistemática o Hegel. Né? Confesso. Pouca gente vai confessar, mas assim, também pouca gente entende. Eu gosto dos lógicos, né? Do Wittgenstein, do Gottlob Frege, dos existencialistas. No Brasil, eu gosto muito, para falar de um cara que está vivo, eu gosto muito do pensamento do professor Alisson Mascaro. Sim. Né? Enfim, são referências para mim. Falando de filosofia, me ocorreu aqui, né? O nosso mestre, professor Fábio Conde Comparato, ele tem um texto nos anos 70 que são os aspectos jurídicos da macroempresa. Ele começa com Hegel ali, né? Falando que geralmente as alterações quantitativas não produzem alterações qualitativas, mas às vezes sim. E ele vai analisar a macroempresa. Eu queria te perguntar, Valfrido, se você está satisfeito com o nosso aparato cognitivo para compreender a macroempresa chinesa hoje em dia. Boa pergunta. Boa pergunta. Veja, Caio, eu acho o seguinte, eu acho que primeiro tem muita filosofia do direito e muita filosofia nos livros de direito, mas tem pouca gente com formação filosófica, então tem um manejo do pensamento filosófico para atribuir aos textos jurídicos uma aparência de erudição, uma aparente erudição. Não é o caso do professor Comparato, esse leu tudo, enfim. E é um jurista da era pré-Netflix, pré-Instagram, pré-TV, né? Isso mesmo. Eu digo que depois que apareceram... Pré-internet. Apareceram essas coisas todas, smartphone, não existe mais jurista. Com todo respeito aos meus colegas, são tantas as distrações. Exato. Esses caras viveram numa época em que eles estudavam a vida toda 18 horas por dia. Né? Não é o nosso caso. Né? Eu tive alguns momentos na vida de estudar 18 horas por dia, né? Mas não a vida toda. E hoje em dia são tantas... É o meu trabalho, enfim, não tem mais isso. Mas voltando à tua pergunta, não é? Se nós estamos preparados para a macroempresa chinesa? Não, nós não estamos preparados, porque nós somos incapazes de admitir que nós só teremos macroempresas competitivas sob a coordenação do Estado. Qualquer país eficiente, sob regime de produção capitalista ou não, só será eficiente se tiver coordenação estatal, se tiver apoio do Estado. E não é um apoio no contexto de compadrio, não é um apoio para ajudar os amigos em detrimento dos inimigos, é um apoio no contexto, e uma coordenação no contexto de um projeto de país. Então, para onde vai o nosso país? Qual é o plano industrial do nosso país? Quais são as nossas vocações? Onde nós queremos estar em 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos? O que nós planejamos para a nossa participação no mundo? Bom, essa é a nossa política. E aí nós vamos conformar as leis à política. Primeiro conformar a política do direito à política. E depois conformar as leis à política do direito. Para que isso transforme a realidade das empresas e as empresas possam competir num mundo tão competitivo quanto aquele em que estão empresas chinesas altamente competitivas. Então, eu acho que, para responder a sua pergunta, nós não estamos preparados para a realidade da macroempresa chinesa. Doutor Vardi, vocês no seu podcast entrevistaram, agora há poucos dias, né? O professor Bressa, o professor com quem eu divido pós-graduação há mais de 23 anos, né? Mas eu queria te perguntar, você com esse teu estudo aprofundado de Brasil, né? Quais alguns economistas que você admira, fora o próprio professor Bressa, que você já entrevistou? Uns 5 economistas que você admira. Eu estudei um pouco de economia
Porque o direito privado não prescinde de uma análise econômica, né? E do mínimo de conhecimento econômico. Eu estudei bastante economia durante a minha tese, para escrever a minha tese de macroeconomia, minha tese de doutorado. Eu queria entender os efeitos macroeconômicos da limitação de responsabilidade do sócio. E de que forma isso podia ser encontrado no pensamento econômico ao longo do tempo. Ao longo do tempo e da sua afirmação. Né? E até chegar numa interação mais sistemática entre direito e economia, e que deságua na análise econômica do direito, que não pode ser um mantra, não pode ser mas é um filtro interessante, é um instrumento interessante de análise, com distorções, equívocos, enfim. É muito mais por parte dos analistas do que por parte do método. O método é interessante. Os analistas é que às vezes piram e viajam e acham que tudo pode ser, né, compreendido por meio desse instrumento, dessa técnica de interpretação do mundo. Mas, enfim, no Brasil, para trazer a coisa para o Brasil, eu tive e tenho relação com para mim, dois grandes economistas. E um é o professor Luiz Gonzaga Beluso, que é meu amigo, que nós entrevistamos no podcast também. O professor Bresser eu conhecia, mas não tinha mais contato, mais próximo, e fiquei absolutamente encantado com a conversa. Eu me peguei assim, esperando o que ele ia dizer. Ouvindo, falando assim, o que esse cara vai dizer? Agora ele vai ultimar a sua explicação e eu vou compreender o raciocínio de tão impressionante que foi... para mim, tamanho impacto que aquela conversa teve para mim. Agora, eu tive uma relação muito especial com o professor Antônio Delfim Neto. Muito especial. Eu fui apresentado ao ministro Delfim, ao professor Delfim, como queiram, no começo dos anos 2010. E poucas vezes eu interagi com uma figura tão capaz intelectualmente e tão generosa. Aliás, o mesmo eu posso dizer do professor Beluso. Esses homens me ensinaram muito. Foram muito gentis comigo, muito generosos comigo na minha vida. Então, eu até antes da pandemia tinha o ritual de almoçar uma vez por mês com o ministro Delfim. Ok, foi o ministro da ditadura, assinou as 5. Nós temos uma coisa em comum. Eu também era habitué, não almoçando, mas era mais frequente, até indo lá no escritório dele. Que hoje é a QG de campanha, foi QG de campanha do presidente Lula e agora do Guilherme Boulos na eleição para prefeito. Mas enfim, eu como advogado fui treinado a não julgar pessoas de maneira peremptória. Tentar compreendê-las, enfim, e como eu não sou juiz, eu não tenho de condenar as pessoas, enfim. Eu me dou o direito ou me dou o privilégio de conhecer as pessoas a despeito dos seus erros, dos seus acertos. Enfim, eu tive, uma interação de muitos anos com um homem intelectual de altíssimo nível, um desenvolvimentista, um patriota, um nacionalista, que aproveitou uma época para fazer mudanças estruturais na economia brasileira, das quais o país se beneficia até hoje, debaixo de um governo ditatorial, autoritário, repugnante, mas ao mesmo tempo ele fez coisas muito interessantes para o Brasil e ajudou o país ao seu modo. Então, esses economistas são... Entendi. Lá no IRE nós fizemos um ciclo de debates ao qual eu dei o nome de Economia para o Povo, porque os economistas, sobretudo os ortodoxos, têm muito apreço pelo mercado, mas pouco apreço pelo povo. E eu os compeli a pensar a economia para o povo, né? E alguns tentaram me convencer que a melhor maneira de fazer economia para o povo era fazer economia para o mercado, porque assim o povo se beneficiaria algum dia.
Eles não me convenceram disso. Esses não me convenceram disso. Valfrido, a semelhança do professor José Márcio, você tem amizade com pessoas que pensam muito diferente, né? Umas das outras. Graças a Deus, E né? diferente de mim, muitas Exato. vezes, né? Eu me sinto à vontade de falar porque eu acho que é uma amizade pública, né? Você é bastante amigo do Guilherme Boulos. Sim. Gostaria que você contasse como é que você conheceu o Guilherme e falasse um pouquinho dele pra gente. Muito bem. Eu e o Guilherme cursamos ao mesmo tempo a Faculdade de Filosofia. O Guilherme tem 9 anos a menos que eu, parece mais, mas tem 9 anos menos que eu. E nós nos conhecemos ali, passamos a interagir e ficamos amigos. É simples assim. Eu tenho uma enorme admiração por ele, um enorme carinho por ele, a certeza de que é um homem honestíssimo, a certeza de que é um dos raríssimos homens públicos do Brasil com uma vontade enorme de aprender sobre a gestão pública, né? Nos mais diversos níveis, com uma capacidade de ouvir, com uma autocrítica muito grande, mas com uma firmeza inquebrantável de propósito. Eu torço muito, sempre torci para que o Guilherme Boulos vencesse eleições, sempre apoiei em tudo que eu pude. Enfim, eu gosto muito da maneira do Boulos de ver o mundo, de ver a coisa pública, de ver o país, e acho que ele é inevitavelmente o futuro da esquerda brasileira. Doutor Vargas, aproveitando já que o Zanin colocou do Boulos, o Guilherme Boulos, queria, dada a sua capacidade analítica da vida política nacional, teu conhecimento do direito, enfim, se você pudesse tecer algumas considerações sobre esse surgimento, esse rapaz, que para mim é uma surpresa, por bem ou por mal, então é uma surpresa até midiática, né, desse mundo digital, que é o concorrente dele, o Pablo Marçal. Bom, professor, obrigado pela pergunta. Essa é uma boa pergunta. Veja, eu acho que nós vivemos em todo o processo que se protrai desde a redemocratização, um processo de demonização da política. Veja, a democracia brasileira, a nova democracia brasileira, aquela que se estabelece com o fim da ditadura, é um projeto militar, é um projeto das Forças Armadas, né? Ela acontece dentro de um enquadramento militar. Né? E dentro do bojo da distensão lenta, gradual e segura, né? Exatamente. E nós não fizemos uma disciplina adequada da política. Não, mais uma vez, nós não regulamos o lobby, as interações público-privadas, nós não regulamos adequadamente a interação entre povo e os seus representantes, daí a crise de representação. Quando eu falo de crise de representação, para que o espectador entenda, é o seguinte: as pessoas não se sentem representadas pelos políticos. Sim. Elas estão magoadas com a política. A cada crise de corrupção, a cada escândalo de corrupção, que se dá justamente por falta da disciplina jurídica adequada das interações entre o público e o privado, as pessoas se ressentem mais. A democracia não afirmou direitos sociais. Não da maneira como as pessoas gostariam. Mas não é um problema da democracia. É um problema de como nós disciplinamos a nossa política e a representação dos interesses populares. Não é um problema do projeto constitucional. O defeito não está no descumprimento do projeto constitucional. O projeto constitucional coloca lá os seus objetivos. O problema talvez seja a falta de uma regulação fina da atuação da classe política e dos políticos e do funcionamento da política. E também, eu acho que isso não foi adequadamente pensado nesse momento de enquadramento do que seria a nossa redemocratização, a nossa nova democracia. E acho que isso não foi se calibrando ou se desenvolvendo ao longo do tempo. Então as pessoas olham para a política e olham para a nossa democracia como algo insuficiente, que não atende às suas vidas. As pessoas têm obviamente, uma incapacidade de fazer sensos críticos. Quase todos os problemas que nós vivemos são causados por nós mesmos.
Mas a gente tende a terceirizar esses problemas. Então, todas as mazelas da nossa vida também têm que ser atribuídas a alguém. É natural que sejam atribuídas à política e aos políticos. Além de, né, as pessoas mais próximas, né? Sempre culpa alguém. Enfim, nesse contexto de exaustão, de malese, né, de um mal-estar em relação à política, qualquer coisa que não pareça política, aos olhos do povo, Bem analisado. passa a ter alguma viabilidade. É uma expressão da revolta popular. É óbvio que o Bolsonaro e o Pablo Marçal são políticos tradicionais. Eles não são outsiders. Eles só são políticos piores do que os políticos contra os quais o povo se revolta. Os chamados políticos profissionais. Porque os políticos profissionais funcionam dentro de uma lógica da democracia. Né? Podem falar o que quiser do presidente Lula, mas ele é um democrata. Quem é que pode falar que o presidente Lula é um democrata? Podem falar o que quiser do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas ele é um democrata. Você não gosta do Fernando Henrique Cardoso, da sua gestão? Ok, mas ele é um democrata. Agora, nós estamos diante de fenômenos políticos que tentam explorar essa mágoa da população. E o Pablo Marçal é esse fenômeno 2.0. O Bolsonaro é 1.0, o Pablo Marçal é uma versão nova do mesmo fenômeno. Só que nesse aspecto, mais preparado que o Bolsonaro. Nesse aspecto. Veja, o Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro ter passado uma longa carreira como deputado, né? O Pablo Marçal, ele tem um instrumental do século XXI. Ele é uma figura da internet, das redes sociais. Exatamente. Ele é um elemento das redes sociais. Exatamente. Ele é uma figura que consegue fazer um profissional bem-sucedido da Faria Lima lhe pagar 100, 200 mil reais por um final de semana de coaching, de aconselhamentos. Veja, isso é muito impressionante. Impressionante. É muito impressionante. E eu não vou fazer aqui comentário sobre o Pablo Marçal, se você fala bem ou mal dele. Eu acho que isso fala mal de quem paga 200 mil reais. Eu queria exatamente essa visão macro. Né? Não fulanizar, mas mas assim, eu acho que é isso, né? E qual que é a reação a isso? A reação a isso que eu sempre tive para mim é subir o nível. É subir o nível. Eu acho que a gente tem de perguntar para os candidatos qual é a relação deles com o crime organizado. Tem, mas a gente tem que perguntar o que eles pretendem fazer para resolver problemas de zeladoria na cidade de São Paulo. Perguntar problemas dos bairros, das regiões, problemas concretos e pedir explicações técnicas. É inadmissível um candidato dizer o seguinte: eu não sei, eu vou falar no posto Ipiranga, eu vou lá no posto Ipiranga. Para mim é inadmissível. Alguém que pleiteia um cargo, um cargo de governo numa eleição majoritária tem que ser gestor público. Não pode ser marqueteiro de internet, ou marqueteiro de rede social, ou marqueteiro de grupo de WhatsApp. E é isso que me faz crer que o Guilherme Boulos, por exemplo, seja um político do século XXI. Justamente porque ele é esse político que pretende aprender sobre gestão pública o tempo todo. Eu vejo outros assim também, com os quais eu tenho menos identidade. Eu não estou aqui querendo fazer apologia de um candidato a outro eleitor que se decida. Há outros nessa corrida que tentam aprender, fazer coisas, pensar coisas interessantes para a população de São Paulo, população do Estado, no caso do pleito para governador, para o país. O que não dá é gente totalmente despreparada que não está nem aí para se preparar. Só quer ganhar a eleição para ganhar a eleição. É especializada em ganhar a eleição. Não é especializada em governar. Gente especializada em marketing. Em um projeto de poder pessoal, isso. Né? É isso. Uma pergunta, no mundo da literatura brasileira ou universal, quem que você gosta de... Eu gosto muito do Machado de Assis, mas isso é chover no molhado, né? Eu gosto do Allan Poe, do Baudelaire, eu gosto dos autores franceses do século XIX, do século XX. Eu gosto muito de
A Companhia das Letras tem uma coleção de romances policiais que eu gosto muito de ler, né? Eu acho que quem escreve romance policial é gênio, porque você escrever um livro que surpreenda o leitor depois de tantas fórmulas batidas é coisa de gênio. Sim. E o que mais? Eu gosto muito de história, eu tenho lido muito sobre a história do Brasil. Tenho tentado aprender sobre a história do país. Estou lendo a Mari Del Priore, um livro dela sobre história, erotismo, sexo, mas a história do sexo no Brasil, sim, muito interessante. Tenho estudado muito sobre o candomblé. Eu gosto muito de ler. Tô estudando Yorubá. Legal. Essas coisas. Porque você, do catolicismo que você se aproximou muito recentemente do candomblé. 7 anos, 7 anos? É uma religião muito bonita. Muito bonita. E com uma presença muito forte no Brasil, né? Não tenha dúvida, mas é uma religião muito interessante, de uma metafísica muito refinada. Eu tinha, antes de conhecer o candomblé, a percepção de que se tratava de uma religião primitiva. Era um preconceito, talvez até racismo da minha parte. É provável que fosse. E eu fui apresentado por queridos amigos ao candomblé, e isso mudou minha percepção sobre o mundo, sobre a religião, sobre a vida de um modo geral. E eu tenho aprendido uma religião de profunda conexão com a natureza e sensibilidade para os traços da natureza humana. Não só a natureza... não só para a Mãe Terra, para o cosmos, mas para a natureza íntima dos viventes. Entendo. As categorizações que não são propriamente categorizações, porque elas são inseridas no contexto das complexidades. Ninguém se assemelha a um orixá, mas há uma disputa. Entendi. Daqueles arquétipos pela nossa cabeça. Porque nós não somos uma coisa só. E você chega a frequentar assim uma vez por semana? Sim. Eu não consigo ir uma vez por semana, porque eu pertenço a uma casa, a um terreiro de candomblé que fica na Bahia, que existe só há 200 anos, que é a casa de Oxumaré, comandada pelo Babalorixá, Babá PC, Sivanilton Encarnação da Mata, que é um grande líder religioso, um homem de uma profunda sabedoria. Muito legal. Valfrido, você se coloca de forma muito intensa no debate público com esse livro aqui, né? O Espetáculo da Corrupção, como um sistema corrupto e o modo de combatê-lo estão destruindo o país. Uhum. O que eu queria te perguntar é como que a gente está combatendo a corrupção hoje, em 2024? Porque, enfim, já se passaram alguns anos e queria que você fizesse essa análise do presente. Uhum. Citando, se possível, essa questão das class actions, que, enfim, a instrumentalização né, do direito para destruir a empresa brasileira e muitas vezes estatal. E eu vou só acoplar uma coisinha um pé de página na tua pergunta, que é a tua produção, a tua reação ao fenômeno da Lava Jato, né? Eu lembro aqui, enquanto sofreu um grande amigo meu, Antunes, da Ingevix, né? A empresa foi praticamente só sobreviveu pela força e resistência do Antunes, né? Então você teve uma participação importante na reação a isso, se você pudesse. Professor Caio, bom, primeiro para responder diretamente a pergunta do Caio, como é que nós temos tratado o combate à corrupção? Do jeito que eu disse que a gente ia tratar em 2018, ou seja, não tratar. Haveria um retrocesso brutal do combate à corrupção. Ou seja, aquela maneira irresponsável de tratar o combate à corrupção iria determinar um retrocesso que, por sua vez, vai determinar novos ciclos de abuso do combate à corrupção. Novos ciclos de fulanização e politização do combate à corrupção. Nós temos, a partir do governo Bolsonaro, um profundo retrocesso ao combate à corrupção, que nunca foi um combate objetivo no Brasil. Ele está sempre instrumentalizando uma guerra, ele é instrumento numa guerra contra o meu oponente político. Se você for analisar, essa é a história do combate à corrupção no Brasil.
E como é que começa isso, para mim? Em 2014, final de 2014, eu olho da posição que eu estava, de advogado, de direito privado, e falo, a Lava Jato vai quebrar as empresas, as chamadas empreiteiras. Eu não advogava para nenhuma empreiteira, continuei não advogando para nenhuma empreiteira por uma questão de autocompliance. Mas para mim estava claro, elas eram um ponto intermédio, um corpo intermédio entre o Estado financiador e o Estado tomador de serviço. Qualquer crise de cadastro, qualquer crise reputacional, as levaria a não contratar mais com o Estado, ou a montante ou a jusante. E isso iria matar essas empresas por suspeita. Uhum. Ao matar essas empresas por suspeita, um pilar da economia nacional, que era a exportação de serviços de construção pesada, morreria junto. E eu escrevi em 2015 um livro, o Projeto de Salvamento do Plano Nacional de Infraestrutura, com o Gilberto Bercovitch, o José Francisco Siqueira Neto, com o prefácio do Delfim, do professor Beluso, do professor Heleno Torres, do Joaquim Levy, ministro da Fazenda à época. Basicamente para dizer isso. Ó, se a gente não cuidar dessas empresas, elas vão quebrar, e se quebrarem, nós vamos ter problemas no país. Problema na economia do país, na arrecadação de impostos, problema no mercado de trabalho, problema na geração de renda, problemas para manutenção do conteúdo nacional, que, para quem não sabe, é a nossa capacidade de gerar conhecimento e competir internacionalmente, conhecimento nos mercados, né? Utilizado para atribuir eficiência às empresas nos mercados. E o que eu sugeri à época era uma coisa muito simples, que é, até hoje, francamente desnaturada ou esgarçada, de maneira maliciosa ou de maneira ignorante. Outro dia eu li em algum lugar, não, ele sugeriu que as empresas pagassem, mas elas já estavam quebradas. Não, em 2015 elas não estavam quebradas ainda. E o que eu sugeri foi que elas, basicamente, pagassem com ações das sociedades de propósito específico, que eram donas dos projetos de infraestrutura. Essas sociedades teriam o seu controle vendido num leilão, e o produto dessa venda pública seria vertido em favor da Petrobras. À época, essas sociedades ainda valiam, esses projetos ainda valiam, e isso ajudaria a descartelizar o setor, convidaria novos entrantes. Obviamente, a isso se somaria toda uma política de integridade para o setor, para afastar velhas práticas, para afastar as empreiteiras que, no final das contas, eram gestoras do dinheiro público para fins de organizar e financiar a política no Brasil, por falta de uma regulação adequada. Então foi isso que a gente sugeriu em 2015 e que antecede o livro, O Espetáculo da Corrupção. Em 2018 era simplesmente a constatação, olha, o que eu falei em 2015 aconteceu em 2018. Nós esgarçamos nós demonizamos a política, nós esgarçamos o tecido social, polarizamos, fica uma parte da população de um lado, outra parte de outro lado, né? Obviamente, sob a ressalva de que não se tratam de polos. Extrema-direita é polo, centro não é polo. Mas tudo bem, uma parte da sociedade de um lado, outra parte da sociedade do outro. E nós destruímos a economia do país. Basicamente, nós destruímos as empresas, né? E a submetemos a acordos de leniência, e depois eu escrevi um livro chamado Leniência, com o ministro Valdir Simão, acordos de leniência que não foram projetados para permitir que elas se recuperassem, como devem fazer os acordos de leniência, mas para asseverar a bancarrota, porque eram acordos que elas eram incapazes de cumprir. Então, acordos inúteis, porque não ressarciam o erário e não permitiam a sobrevivência das empresas. Por isso que eu funcionei como advogado do PSOL na ADPF 1051, que pleiteia a revisão dos acordos de leniência antes de 2020 e que tem redundado, provavelmente redundará, numa repactuação de regras para esses acordos, debaixo do Supremo Tribunal Federal, de vara, né, como a gente diz em direito, numa situação em que o Supremo funciona como uma instância regulatória, como deve ser, muitas vezes. Doutor Vardi, o senhor ontem fez
aniversário, aliás, Fiz parabéns aniversário, aqui. De 51 público. anos. Parabéns. Obrigado. Eu com isso quero dizer o seguinte, a sua querida avó está com 98 anos. 98. E o seu amigo, meu amigo comum, tínhamos um amigo comum, Delfim, viveu 96. Eu quero dizer com isso que você ainda tem aí muita estrada, se Deus quiser, para 45, 50 anos aí. Opa, muito. E está vindo de uma matéria que saiu na revista Piauí. Eu não quero que você fale da matéria. Eu queria só que você dissesse como é que você reagiu. Eu até diria que o título bom não seria Pitbull, seria um pastor alemão. Né? Mas eu vejo com bons olhos. Aquilo mostra a sua importância já no cenário. A minha interpretação é essa: a sua importância no cenário político, jurídico, econômico do país, né? Obrigado. Então eu queria que você falasse como é que você descortina o Dr. Vardi para os próximos 45, 50 anos. Maravilha. Bom, primeiro eu sou um profundo defensor da imprensa livre. Quem me conhece sabe que o IRI, né, quer dizer, por minha iniciativa, criou um prêmio de jornalismo que vai para a sua 5ª edição. E do qual sobre o qual eu não tenho nenhuma ingerência. Então, todo ano a gente vai para a 5ª edição do Prêmio IRI de Jornalismo e uma comissão de jornalistas absolutamente independente decide quais são os principais trabalhos, os principais artigos do ano dentro daqueles que se inscrevem. Nós temos 600, 700, 800 artigos, trabalhos jornalísticos por ano. E, enfim, eu não tenho o número de cabeça, mas já premiamos acho que mais de uma centena de jornalistas. Eu não tenho nenhum problema com o trabalho da imprensa livre. E acho que a revista Piauí fez uma matéria, a meu respeito, uma matéria de fôlego, tem 20 e tantas páginas. Eu não concordo com um monte de coisas na matéria. Sobretudo os aspectos da matéria que me incensam, que me colocam na condição de quase um titã da advocacia. Eu perco de vez em quando. Enfim, tem questões factuais que são equivocadas, e tem análises. Mas, enfim, eu nunca me pautei, eu nunca me convenci das opiniões alheias a respeito de mim mesmo. Nem as boas, nem as ruins. Nem as absolutamente boas, nem as absolutamente ruins. Eu não sou o homem que povoa os elogios a meu respeito, nem aquele que povoa as maledicências a meu respeito. Eu sou provavelmente um meio termo disso tudo. Agora, eu sou, antes de tudo, um advogado, professor. E ninguém contrata advogado para perder. E o que eu faço à luz do sol, meio-dia, na Praça da Sé. Tanto é que um jornalista passou 4 meses analisando a minha vida e a montanha pariu um rato. Essa é a realidade. Então, enfim, e vou continuar fazendo o que eu vim ao mundo para fazer. Eu sei advogar, gosto de advogar. Tem um monte de advogado bom, alguns melhores do que eu, às vezes melhores do que eu. Tem dia, né? Não tem jogador, não tem dia, professor não tem dia, enfim. Tem fase, não tem? Enfim, é do jogo. Eu quero continuar sendo um advogado. Ser o melhor advogado que eu puder. Agora, ser um bom advogado significa contribuir para o seu país, para a vida pública. E você não precisa estar ocupando ou ocupar um cargo público para contribuir para o seu país. O que eu penso para mim nos próximos, se Deus quiser, 50 é muito. 48. Para os próximos anos é continuar. Eu peço a Deus, aos orixás, a Jesus, a todas as forças transcendentes em que eu acredito, que continue me dando uma inspiração para pensar coisas boas para o meu país. E que eu possa usar o conhecimento técnico que eu recebi nos bancos universitários, nos livros, com Volais, transformar isso em ações positivas para o meu país. Entendendo o jogo de interesses, conjugando interesses. O que eu estou dizendo aqui não é uma coisa ingênua, nem eu estou querendo me colocar na condição de Madre Teresa de Calcutá, não é bom mocismo. A gente tem que entender o que a gente pode fazer no contexto dos interesses. Entendi. E eu quero continuar ajudando. Continuar trabalhando para os meus clientes, para o poder econômico que me contrata e sustenta o meu escritório, os meus colegas de escritório,
Agora, é satisfatório chegar aos 50, 51 anos? É gostoso, né? Com esse sucesso todo que você tem. É uma delícia, né? Professor... É um incentivo, né? Mas ao mesmo tempo, acredite, eu não me encanto com isso. Eu não me encanto com isso. Eu não me deixo... Eu não estou embevecido disso. Até porque eu sei que isso é circunstancial, porque eu sou elemento de uma profissão perigosa, porque os oponentes dos meus clientes, que são muito grandes e poderosos, me confundem com os meus clientes. Eu sou só um instrumento. Mas sou confundido com os meus clientes. Às vezes sou mais alvejado do que os meus clientes. Então eu não me encanto com essa coisa de sucesso. E mais do que isso, não me encanto com dinheiro. Dinheiro nunca foi... Eu queria ganhar a vida, professor, para ter as minhas coisas, para ter minha independência, para ter minha casa, para ter, enfim, para poder ir aonde eu quisesse, para poder comer o que eu quisesse, mas, enfim, essas necessidades básicas dos seres humanos. Então eu não me seduzo, e mesmo as vitórias que a gente tem na advocacia, como eu sou advogado de contencioso, eu as tenho de joelho, com muita humildade, porque eu sei que as coisas mudam do dia para a noite. Então o senhor não vai encontrar aqui alguém que acredite nessa coisa de sucesso. Até porque a vida é um rastilho de pólvora. Ela acaba rápido. E ela sempre vai ser um barco com 5 furos e 4 rolhas. Não tem vida que não faça água, professor. Muito bom. Né? Valfrido, qual que é a demanda judicial mais importante da sua vida encerrada ou ainda em andamento? Seria possível? Eu sei que são várias. Eu acho que é a ADI 1078. O que é a ADI 1078? É a ação de declaração de inconstitucionalidade que o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, moveu em que é representado por mim e por outros queridos colegas, brilhantes juristas, tirante a minha pessoa, e que pleiteia a inconstitucionalidade das emendas constitucionais que foram aprovadas pelo Congresso Nacional a partir de 2015 e que estabeleceram o orçamento impositivo, o orçamento secreto, e que constituem um movimento de apropriação orçamentária pelo parlamento. E que desequilibraram profundamente o nosso presidencialismo de coalizão, submetendo o presidente da República ao alvedrio dos congressistas e que submeteram ao orçamento a mais mundana lógica eleitoreira. Senão, há uma profunda incapacidade dos órgãos de controle de mapear o uso de uma porção significativa do orçamento brasileiro livre, que acaba passando por debaixo do radar dos tribunais de contas, dos ministérios públicos, e por aí vai. Então, essa ação em que foi deferido um pedido liminar pelo relator e depois convalidado por unanimidade no pleno do Supremo Tribunal Federal, essa ação certamente, no contexto, dentro da lógica de que um advogado deve ajudar a transformar a sua realidade, transformar o seu país, transformar a sociedade para melhor, essa é definitivamente a mais importante da minha carreira. Relator ministro Flávio Dino. Importante deixar claro, essa ação foi distribuída livremente, ninguém pediu dependência. Sim. Ela cai no ministro Flávio Dino, que defere a liminar, mas submete a liminar a análise do pleno. E, ao fazê-lo, a liminar é confirmada pelos outros 10 membros da Suprema Corte. Muito bom. Bom... E basicamente, apenas por desculpa, porque essa é uma mensagem de utilidade pública. Sim. Por hora, prevalece a liminar, ou seja, nenhum pagamento é feito dentro da verba discricionária do parlamento, né, da porção do parlamento, até que a liminar seja atendida. E ela deverá ser atendida por um projeto de lei que está sendo concebido pelo Executivo e pelo Legislativo.
e que deve ser apresentado ao Supremo e nos autos dessa ADI, até para que nós possamos nos manifestar sobre esse projeto de lei que pretensamente cumpre a liminar. Muito bom. Doutor Vardi, o Zanin, o jovem Zanin, ficou encarregado de fazer um convite aqui de público para que você faça parte de uma coletânea que nós estamos projetando, depois nós vamos mandar. Opa. E você acabou esquecendo de falar. Sobre direito e economia. Opa, bacana. Então tá feito o convite aqui de público, né? E também tá aceito. Tá aceito? Tá aceito. Estou sentindo orgulhoso. E também bom. Fazer um convite para que você volte daqui um período não muito longo. Eu estou adorando a sua verdadeira aula magna aqui de direito. E o que você está pensando em... O que você está escrevendo? O que você está pensando em publicar? Esse ano eu publiquei um opúsculo, um livrinho, né, que pode ser lido na viagem de avião, não digo Rio-São Paulo, mas Rio-Brasília consegue. Tá. É para o leitor mais rápido. Eu sou um leitor lento, mas a Giovana, minha companheira, lê muito rápido, então ela conseguiria ler no voo Rio-São Paulo. Que é um livro sobre segurança pública. É um tema que me preocupa, é um tema que me preocupa muito. A infiltração mafiosa nas estruturas de Estado que arrisca nos transformar num narco-Estado. E esse é um livro de evidências. Ele traz aí, acho que 20 evidências de que a coisa vai muito mal e por que vai mal. Eu ainda estou preparando um livro sobre respostas. Não terminei ainda porque eu estou estudando. Esse é um tema sobre o qual eu me debruço há 7 anos. Eu tenho ouvido os melhores e mais importantes especialistas no país. O IRI fez o que eu reputo seja o maior evento de segurança pública da história do país. Agora, acho que foi no mês de... Acho que foi julho, em Brasília, em parceria com o IDP, e que trouxe gente do mundo todo, né? Agora, no dia 18, eu participo em Roma, na realidade, no Vaticano, a convite do Santo Padre, de um seminário sobre a apropriação social dos bens mafiosos. Basicamente, os bens apreendidos... Dia 18 agora. Os bens apreendidos dos mafiosos utilizados para diminuir a desigualdade social. Interessante. Né? Eu recebi esse honroso convite, vou aprender mais lá no Vaticano, nos jardins do Vaticano, para terminar de escrever esse novo livro, que é uma resposta ao primeiro livro. O primeiro livro levanta os problemas. Quais são as causas da infiltração mafiosa? Então tem 20 causas. Deve ter mais, mas as 20 principais causas. E aí, agora o próximo livro... Você podia elencar 5, não digo 20. Posso sim. Bom, primeiro o financiamento, a fim do financiamento privado. Pelos motivos que eu já expliquei aqui. Aí você tem a regulação, uma frouxa regulação da lavagem de dinheiro, sobretudo bets e criptomoedas, criptoativos. Um prato cheio para lavagem de dinheiro. A necessária legalização do jogo do bicho. Não tem motivo para você ter bets legalizados ou ter jogo do bicho não legalizado. Esses caras estão fabricando uma fortuna todos os anos, montaram uma fábrica de lavagem de dinheiro, uma lavanderia há décadas e hoje entretêm uma íntima relação com o narcotráfico, já é sabido, né? A ideologização do combate às máfias. Uma política de segurança pública que oscila entre a comiseração e a necropolítica. Ou seja, nós precisamos sair dessa lógica. Nós temos que ter uma segurança pública que seja capaz de prender os líderes, de prender os financiadores, de prender os políticos envolvidos com financiadores e com criminosos. E, ao mesmo tempo, parar de matar homens pretos, jovens, nas periferias brasileiras, nas comunidades brasileiras. Só para mostrar que está fazendo alguma coisa. Exato. Nós precisamos, basicamente, ter uma política de fronteira séria, baseada em tecnologia. Nós temos grandes espaços territoriais vazios e uma fronteira molhada, gigantesca, que nós não conseguiremos
monitorar e, portanto, impedir o ingresso e a saída de objeto de produtos ilegais, ou seja, arma, drogas, se nós não tivermos fronteiras devidamente vigiadas, com drones, com satélites e equipes de policiamento ostensivo de fronteira. Nós temos uma dificuldade de realizar isso e nós não temos uma política séria sobre isso. A Constituição atribui essa tarefa à Polícia Federal, mas posteriormente uma lei complementar reconhece que a Polícia Federal não vai dar conta, então atribui poderes às Forças Armadas e nós não temos uma política para isso. Outra coisa fundamental é a redistribuição, e talvez a mais importante de todas, é a redistribuição das competências constitucionais para a formulação de políticas de segurança pública. Por quê? Porque hoje as políticas são estaduais. Os orçamentos dos estados são maiores somados do que o orçamento da União. Então, o presidente de esquerda tem uma política, o governador de direita tem outra política e elas se anulam. É um bate-cabeça sem fim. O problema da infiltração do crime organizado nas empresas que contratam com o poder público. Como nós vimos aqui em São Paulo, nas empresas de ônibus. E por aí vai. É ignorância minha ou são poucos os advogados com a sua competência, enfim, ou institutos que estão estudando esse tema? Acho que são poucos, né? Tem muita gente boa que trata da questão da segurança pública no Brasil, professor. Sim, mas de uma forma assim, mais articulada, institucionalizada, como está feito no IRI, menos, né? Nós tentamos fazê-lo. Obviamente isso deu ensejo a toda a sorte de teorias da conspiração sobre nós, enfim. Mas nós tentamos fazer esse estudo trazendo gente de todos os setores ideológicos. Então, por exemplo, nós temos 2 grandes especialistas no IRI em matéria de segurança pública. O Benedito Mariano, que trabalhou em gestões petistas, sobretudo de Diadema, mas também trabalhou com o vice-presidente Alckmin quando era governador, foi ouvidor do Estado. E que o Diadema, para quem conhece Diadema, era um lugar extremamente perigoso. Hoje está entre os municípios mais seguros da grande São Paulo. O Raul Jungmann que foi ministro? Foi ministro do governo do Temer. Eu já disse isso algumas vezes. Eu acho que o governo do presidente Temer é ilegítimo, mas nem por isso o Raul Jungmann é incompetente. Ao contrário, é um dos maiores especialistas em segurança pública do país. Ao mesmo tempo, eu sempre quis entender o papel das Forças Armadas na segurança pública e na defesa, de um modo geral. Então, o IRI conta com a contribuição do general Sérgio Etchegóin, que foi GSI do Temer. Mais uma vez, faço essa ponderação. Acho que o governo do presidente Temer está baseado no impeachment ilegal da presidenta Dilma. Mas nem por isso o Sérgio Etchegóin deixa de ser uma das maiores referências das Forças Armadas do país. A mesma coisa, nós contamos a contribuição do general Fernando Azevedo de Silva, que foi ministro da Defesa do Bolsonaro. Bolsonaro é um autoritário, autocrata, tentou, no meu modo de ver, uma guinada autoritária, se não um golpe de Estado. Mas a história do ex-ministro Fernando mostra que ele não compactou com isso e é uma figura importante para entender as Forças Armadas. O IRI quer aprender com quem sabe. Excelente. Quer aprender com quem sabe, sem preconceito, sem sectarismo. Eu tenho minhas opiniões sobre as coisas. Sim. Elas não vão mudar em razão das amizades ou do carinho humano que existe entre as pessoas. Todavia, nós temos que ouvir as pessoas que conhecem sobre os determinados assuntos que são os principais assuntos do país, para o país. Excelente. Excelente, Valfrido. Gostaria de agradecer bastante você ter vindo aqui. Somos fãs, né, do Valfrido, não é de hoje. E a entrevista foi maravilhosa. Muito obrigado. Espero que você volte em breve e que... Ainda esse ano. Ainda esse ano. Pode ser, não? Claro, pode? Eu venho sempre que vocês me convidarem. E que embarque conosco nesses projetos de livros, não, né, já professor? disse que já embarcou. Já embarquei. Não, eu que sou fã, eu que agradeço muito a vocês, aos seus espectadores, à audiência. Desejo vida longuíssima
Obrigado. ao programa e Você vê muito que esse sucesso. menino é bom, né? Esse menino... Eu estou muito impressionado. É muito bom. E mais do que isso, muito impressionado com a química que vocês têm. Muito bacana. Muito há bacana. um respeito mútuo, né? É um carinho. Eu aprendi com o meu saudoso pai que é sempre bom a gente se juntar com quem é muito melhor que você mesmo. Então, esse é o segredo. É verdade, professor. Obrigado. Obrigado, Muito obrigado Dr. a Varber. vocês. Uma honra. Foi uma aula magna. Imagina. Viu? Obrigado, professor. Obrigado a todos e até o próximo episódio.